Fala pessoal, vamos para mais um vídeo e o personagem histórico dessa semana será Aquiles. Aquiles, filho de Peleu, rei dos Mirmidões, e de Tétis, uma ninfa, é um dos heróis mais conhecidos da mitologia grega. Ele é famoso por sua força, bravura e beleza. Além disso, Aquiles participou de diversas batalhas, das quais a Guerra de Troia, ocorrida na Grécia Antiga, foi a mais significativa. Vale ressaltar que não há um total consenso sobre a história de Aquiles. Segundo a mitologia grega, Zeus e Poseidon desejavam Tétis, a mãe de Aquiles. No entanto, Prometeu alertou Zeus sobre uma profecia que envolvia a ninfa. A profecia dizia que o filho de Tétis seria ainda mais grandioso que o pai. Os dois deuses então ficaram com receio de se relacionar com a ninfa, que poderia engravidar, e esse filho seria mais poderoso e poderia querer desafiar um dos dois deuses. Dessa forma, visando um dia possuir a jovem ninfa, Zeus e Poseidon obrigaram Tétis a se casar com o rei Peleu. A partir dessa união de Tétis e Peleu nasceu Aquiles. De acordo com a mitologia grega, Tétis banha Aquiles no rio Estige, a fim de torná-lo imortal. Esse rio percorre o Tártaro, também conhecido como Reino dos Mortos ou Submundo. Entretanto, ao banhar Aquiles, Tétis o segura pelo calcanhar, que fica vulnerável por não ter sido envolto nas águas do rio Estige. Peleu, pai de Aquiles, confiou a educação do filho ao centauro Quiron, o qual ensinou sobre diversas áreas do conhecimento, desde a medicina até caça. Posteriormente, Peleu confiou a educação de Aquiles a Fênix, que o ensinou sobre oratória e guerra. Aquiles foi educado juntamente com Patroclo, que era seu primo, amigo e também amante. Antes da partida das tropas gregas para Troia, Tétis, mãe de Aquiles, tomou conhecimento de uma profecia que dizia que Troia seria tomada apenas com o auxílio de seu filho. A ninfa, temendo a morte de seu filho na guerra, disfarçou-o de mulher e o mandou para o reino de Licomedes. Lá ele continuou sua educação juntamente com as filhas de Licomedes. Entretanto, a estratégia de esconder seu filho não durou por muito tempo, pois Odisseu foi enviado para achar Aquiles após os gregos tomarem conhecimento da profecia. Odisseu então encontrou Aquiles, o qual concordou em participar da guerra de Troia, mesmo com os avisos de sua mãe, de que na guerra encontraria a glória que nenhum mortal experimentaria, porém não iria retornar dela. Peleu concedeu navios e armas ao seu filho. Dessa forma, Aquiles vai para o conflito juntamente com Fênix e Patroclo. Durante a estadia de Aquiles no reino de Licomedes, ele engravidou uma das filhas do rei. Seu filho se chamava Neoptolemo. Não há um consenso quanto à história de seu filho. Alguns dizem que Aquiles partiu antes mesmo de conhecer o filho. Outros dizem que ele conheceu o filho e posteriormente partiu para a guerra de Troia. Na guerra de Troia, Aquiles lutou do lado dos gregos. Entretanto, se retirou da batalha após ter tido um mal-entendido com Agamemnon, por conta de Briseida, que era uma sacerdotisa que foi feita prisioneira e por quem Aquiles se apaixonou. Assim que Aquiles saiu da guerra, os gregos começaram a perder. Patroclo então se disfarça de Aquiles para tentar reverter esse cenário, pois ao achar que Aquiles havia voltado à luta, a moral dos gregos seria elevada. No entanto, ao se disfarçar de Aquiles, Patroclo é morto por Heitor, que liderava o exército troiano. Após saber da morte de seu amado Patroclo, Aquiles retorna para a guerra para tentar vingá-lo. Desafia Heitor a um duelo e acaba derrotando o herói troiano com uma espadada na altura do pescoço. Com a morte de Heitor, foi só questão de tempo para que as tropas gregas conseguissem adentrar aos muros de Troia. Mesmo assim, foi necessário muito mais do que força, e dependeu muito mais da engenhosidade e da astúcia de Odisseu com a ideia do cavalo de madeira. Próximo do conflito final, Paris, irmão de Heitor, acerta uma flecha envenenada no calcanhar de Aquiles, o que resulta na morte do herói. De acordo com a mitologia grega, Paris foi guiado pelo deus Apolo para acertar essa flecha. O termo calcanhar de Aquiles é utilizado atualmente simbolizando a vulnerabilidade de alguém. Além disso, utiliza-se o termo tendão de Aquiles na anatomia para designar o tendão localizado acima do calcanhar. Na arte, a história de Aquiles foi retratada em diversas obras. A mais famosa é a Ilíada.
poema atribuído ao poeta Homero. Mas Aquiles também foi representado em diversas pinturas e esculturas, além de aparecer em muitas obras cinematográficas. Se você gostou da história e da arte, não esqueça de nos seguir nas outras mídias sociais e deixe o seu curtir. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.